Continuem a inundar a vida de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. De manhã eu falei sobre as minhas férias, agora eu vou pregar a palavra. Se der tempo eu falo nos avisos. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, nós leremos nessa noite. Eu cheguei ao culto hoje com 3 mensagens prontas para pregar para você. E o Renan chegou para mim: pastor, eu tenho que botar no vídeo o texto. Qual é o texto? Eu falei: até o louvor, Deus vai falar conosco. Então Deus confirmou no meu coração que nesse dia importante, precioso, porque é dia de culto ao Senhor, nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. Coloque-se em pé. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos de número 3 e 4. Quem encontrou, diga: achei. Que bom que você achou. Ainda bem que você lê sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Eu vou ler a primeira vez, você lê a segunda vez. Eu queria pedir um pouquinho mais de retorno, por favor. Um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Assim diz a palavra do Senhor. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vocês, amados irmãos. Pai, exalta o nome de Jesus nessa hora. Ele é a pessoa central do culto. Ele é a pessoa mais importante neste lugar. E nós o adoramos em espírito e em verdade. Deus, como cantamos hoje, conclamados a exultar, o nosso coração exulta, salta de alegria na tua presença, por causa do teu maravilhoso amor e por causa da tua grandiosa salvação. Senhor, obrigado, porque hoje nós podemos nos dirigir ao Senhor, não em base a qualquer obra nossa ou justiça própria, ou algo que, ó Deus, impressione a aparência de homens, mas nós entramos na sala do trono, confiadamente, como diz a Bíblia, ousadamente, e temos livre acesso, porque Cristo morreu por nós, Ele pagou o preço da nossa dívida, Ele é a nossa aceitação em Deus, Ele é a nossa justiça. E Pai, nós nos deleitamos em Ti hoje, nós Te amamos porque nos salvaste em Cristo Jesus. Ó Pai, então nessa hora, glorifica-te a Ti mesmo, falando com Tua noiva na Tua palavra, mostrando o Teu amor a ela, Senhor, e que ela fique maravilhada com o Senhor nesta noite, com a Tua palavra, que esse encontro seja abençoador, glorioso e alimente o nosso coração. Ó Deus, fala conosco, nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, no Salmo 19, versículo 10, diz que os juízos do Senhor são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Esse texto nos ensina, queridos amigos e irmãos, que a palavra de Deus é o tesouro mais precioso que existe na terra, mais valorosa do que a fortuna dos reis mais poderosos, mais rica do que todos os quilates de ouro puro e depurados da terra, é a palavra de Deus. Mas além disso, o texto da palavra nos ensina que ela é doce, mais doce do que o mel, meu querido irmão Helder, com todos os destilares de seus favos, das mais nobres e ricas colmeias de abelha. Amado amigo e irmão, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque o evangelho que você escuta nessa noite, a palavra que você tem em suas mãos, que tem poder de revolucionar a terra, que tem poder de transformar nações, que tira pessoas das garras do diabo e as traz para o reino do Filho do seu amor. Essa palavra é a mais valorosa que existe e é a mais doce que existe. E por isso, amado irmão, ao olhar para esse texto nessa noite com você,
Nessa noite que a gente está lançando um livro cujo tema é o maravilhoso Evangelho de Cristo, Deus colocou esse texto no meu coração. Esse livro foi, queridos irmãos, uma série de 4 mensagens que agora está em 20 capítulos pregados para você aqui. Não dá para eu pregar tudo, mas eu vou pregar no versículo 3 e 4, que Deus mexeu comigo. E nessa noite, com grande alegria, eu quero te apresentar o maravilhoso Evangelho de Cristo. E ao olhar para o texto da palavra de Deus, Deus usa o apóstolo Paulo para nos dizer que o maravilhoso Evangelho de Cristo é prioritário. O maravilhoso Evangelho de Cristo é prioritário. Diz o texto, antes de tudo. Leia comigo essa expressão, vamos lá? Antes de tudo. Queridos amigos e irmãos, Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto, que ele plantou no final da sua segunda viagem missionária. Uma igreja cheia de problemas, é uma carta pastoral, é uma carta de correção, e um dos problemas que a igreja de Corinto tinha é que ali havia algumas pessoas que duvidavam da ressurreição do Senhor Jesus. Então Paulo, amados irmãos, começa a dizer a eles que o evangelho de fato só pode ser verdadeiro se ele desencadeia na redenção e na ressurreição de nosso Senhor. E aqui então, amados irmãos, nesse capítulo, ele vai dizer para eles que vem lembrar o evangelho que ele já pregou, que ele anunciou, que eles receberam e estão perseverando nele. E aí ele diz a eles que eles foram salvos por esse evangelho, porque eles não retiveram a palavra em vão. Ele pregou e eles foram salvos pelo evangelho. E aí ele vai dizer a eles o seguinte, que quando ele esteve ali, a primeira coisa que ele fez, a sua primeira prioridade, foi pregar o evangelho do Senhor. Você sabe, irmão, que Paulo é um exímio teólogo. Você sabe, sem sombra de dúvidas, que depois de seu Senhor, ele é o maior teólogo da história da igreja. Mas ele não chega ali com as profundidades da teologia. Você sabe também, querido, que os coríntios eram amantes de filosofia. E nessa mesma carta, Paulo diz no capítulo de número 2, ele diz o seguinte, que quando eu estive entre vós, não estive com palavra de sabedoria. Há judeus também na igreja, e judeus são fascinados por milagres. E ele diz, eu não fui também fazer milagres no meio de vocês. Mas eu não quis saber de nenhuma coisa no meio de vocês, a não ser de Jesus Cristo e esse crucificado. Para que a vossa fé não se fundamentasse em sabedoria humana, nem sinais. Paulo vem nos dizer, amados irmãos e irmãs, que a prioridade da igreja, a prioridade do povo de Deus, a prioridade da palavra de Deus, é anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Então, olhar para o texto, ele nos diz que o maravilhoso evangelho de Cristo é prioritário. Mas talvez você me diga, pastor, no que consiste o evangelho? O evangelho é a melhor de todas as notícias, meus queridos amigos e irmãos. E o evangelho nos ensina, em primeiro lugar, que há um Deus santo, justo e bom, criador de todas as coisas, que é perfeito e exigia uma adoração sincera. Mas, em segundo lugar, o evangelho nos ensina que esse homem pecou e ofendeu a santidade desse Deus. Esse homem traiu esse Deus amoroso, que o criou e lhe deu tudo de bom. E esse Deus, porque é justo, tem que vindicar a sua justiça. E teria que derramar a sua ira sobre o homem, por causa dos pecados. Porque a justiça de Deus exige isso. Mas esse Deus que é santo, justo e bom, é um Deus de amor. E para pagar os pecados do seu povo, e esse é o nosso terceiro conceito, ele resolve mandar seu único filho ao mundo, Jesus Cristo, que tem uma vida de obediência perfeita, e que é cravado na cruz do Calvário, no seu lugar e no meu, para dar salvação ao seu povo. E a Bíblia diz que o meio que você tem para receber a salvação e a justiça que Deus te dá por meio deste evangelho, é confiar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e essa é a quarta parte do evangelho. O único mediador entre Deus e os homens. Você precisa se arrepender da vida que tem levado, se arrepender dos pecados que tem cometido, se arrepender de tudo em sua vida que desagrada a Deus, e crer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer que Jesus Cristo é a única ponte que te leva aos céus, crer que Jesus pagou o seu pecado na cruz, e crendo nele como seu Senhor e Salvador, então a Bíblia diz que você será perdoado, será restaurado, será justificado, será reconciliado com Deus, nosso Pai. A palavra nos diz, amados irmãos, que o maravilhoso evangelho de Cristo é a prioridade das prioridades.
E a verdadeira igreja sempre vai anunciar o evangelho de Cristo, porque o evangelho é o próprio Cristo. E o único meio através do qual os homens são salvos é pela fé no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que todos os domingos, quando vocês vêm a essa igreja, vocês ouvem desse púlpito uma exposição das Escrituras, mas que sempre leva a Cristo. Porque a prioridade da igreja é anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Ah, amados irmãos, para que nós sejamos bem-sucedidos na construção de uma casa, nós devemos ter um alicerce firme. Não é verdade? Jesus, falando dos valores deste evangelho do reino, no Sermão do Monte, conclui da seguinte maneira: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Crer no evangelho é edificar a sua casa sobre a rocha. E diz o Senhor que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Meu querido irmão e amigo, a vida é composta de vicissitudes. Haverá dias em que tempestades cairão sobre você. Haverá dias em que as enchentes transbordarão na sua vida. Haverá dia em que os furacões das provações assolarão você. Mas se você crê em Jesus, se você crê no evangelho, se você crê na palavra de Jesus, você vai permanecer de pé. Porque você recebeu aquele evangelho que é a prioridade de Deus, salvar seu povo eleito por meio de seu Filho Jesus Cristo. Oh, meu querido amigo e irmão, se você tem esse evangelho tão precioso, ame-o, creia nele, estude-o, tenha expectativa de escutá-lo, porque Deus te salva por meio de Cristo, pela fé, e essa é a maior de todas as notícias: o seu Senhor é o evangelho. O maravilhoso evangelho de Cristo é prioritário. Mas olha para o nosso texto nessa noite, irmãos. Nós aprendemos, em segundo lugar, que o maravilhoso evangelho de Cristo é fidedigno. O maravilhoso evangelho de Cristo é fidedigno. O maravilhoso evangelho de Cristo é fidedigno. Olha aí para o seu texto. Vamos ler até a palavra recebi. Recebi. 1, 2, 3. Vamos lá, versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Irmãos, eu acho essa expressão aqui simplesmente maravilhosa. Sabe por quê, meu querido presbítero Jader? Paulo foi um homem brilhante. Paulo foi um dos maiores intelectuais da história da humanidade. Até aqueles que não têm Cristo Jesus como seu Salvador reconhecem que Paulo é uma das mentes mais brilhantes da história. Paulo foi usado por Deus para arquitetar a evangelização naquele primeiro século da igreja cristã. E como nós ouvimos bem através da missionária nessa manhã, levar o evangelho aonde ele não tinha chegado. Paulo foi um homem intelectual. Ele foi o melhor teólogo de Jerusalém, porque foi aluno de Gamaliel. Ele chegou, meus queridos, pregando em Atenas, no Areópago, para os filósofos gregos, com o melhor grego que existia. Em Jerusalém, ele faz uma bela pregação na sua língua materna, que é o hebraico, de maneira gloriosa. Ele chega em Roma e, quando prega na sua casa, prega em latim. Paulo é brilhante. Mas ele diz, amados irmãos, que ele não inventou o evangelho. Ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. E esse verbo no grego recebi é muito precioso, porque ele traz a ideia para nós de um quadro muito interessante. É o seguinte, é como se fosse assim. Paulo diz: eu não inventei o evangelho. Sabe o que aconteceu? Eu fui lá, eu peguei da mão de Cristo Jesus e coloquei na mão de vocês. Recebi literalmente significa isso. Eu o recebi da mão de Cristo Jesus e por isso eu o entreguei a vocês. O evangelho é fidedigno, amados irmãos, porque ele não nasceu na cabeça dos filósofos. Ele não veio da mente brilhante de Sócrates, de Aristóteles e de Platão. Ele não veio do apóstolo Paulo. Ele não veio dos grandes matemáticos da história. Ele não veio dos grandes intelectuais do nosso tempo. O evangelho nasceu no céu. O evangelho veio de Deus. E por isso Paulo diz que ele só está entregando a mensagem que recebeu do Senhor Jesus. Que evangelho maravilhoso! Ele é fidedigno.
É tão precioso, amados irmãos, que existe antes de tudo que existe neste mundo. Olhe bem para você ver, 1 de Pedro 1, 18 a 20 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Irmãos, eu fico imensamente alegre, sabe por quê? Porque a mensagem que eu prego para você é tão preciosa e tão fidedigna, nasce nos céus, antes mesmo que este mundo que já é antigo existisse. Pedro diz para nós que não foi por meio de coisas fúteis como prata ou ouro que Deus nos resgatou, dos procedimentos equivocados que nossos pais nos legaram. Mas ele disse que é mediante o sangue de um cordeiro sem mácula. E esse evangelho foi conhecido nos céus, foi pregado nos céus antes que houvesse mundo. Amado irmão, um dia pregado para os anjos, Deus resolve comunicar, eu não sei se tocou uma grande trombeta, mas Deus diz: eu tenho o mais maravilhoso plano da história. Eu criarei o mundo, criarei o ser humano, e o ser humano, dentro da minha permissão, vai pecar. Mas eu vou mandar o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Ele vai se tornar homem, ele vai ser encarnado, ele vai viver perfeitamente, ele vai morrer na cruz, ele vai ressuscitar, e todo aquele que crer nele será perdoado, será salvo, será resgatado, e terá um lugar conosco na eternidade. E os anjos, amados irmãos, eu imagino, vibraram de alegria. Pedro, nessa mesma carta, diz que os anjos anelam perscrutar a pregação do Evangelho. Eles queriam ter tido o privilégio que eu tenho de anunciar Cristo para você hoje. Veja bem que esse Evangelho é fidedigno, ele nasceu no céu, ele é confiável. Por isso que Paulo diz na sua carta a Timóteo: fiel essa palavra, ou seja, verdadeira e digna de toda aceitação, pode acreditar. É isso que ele está dizendo. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmão, o Evangelho é maravilhoso. Sabe por quê, Alessandro? Porque ele nasceu no coração de Deus. É um presente de Deus para você. Se você tem a possibilidade hoje de se alegrar por causa da grande salvação que o Senhor te deu, se você precisa hoje de cura, de transformação e de salvação, creia em Jesus. Você vai receber o Evangelho maravilhoso, fidedigno, porque ele nasceu no céu. Que maravilhoso é o Evangelho de Cristo. Mas o texto da palavra, amados amigos e irmãos, nos diz nessa noite que o maravilhoso Evangelho de Cristo, como nós vimos, além de ser prioritário, além de ser fidedigno, o maravilhoso Evangelho de Cristo é sacrificial. O maravilhoso Evangelho de Cristo é sacrificial. Sacrificial. Você vai ler para mim o versículo 3 até a palavra pecados. Vamos lá? 1, 2, 3. Leia para mim com alegria. Cristo morreu pelos nossos pecados. Pecado é coisa séria, irmão. Pecado não é brincadeira. Talvez você ache, não, foi só um pecadinho. Ninguém viu. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Amados irmãos, a gente que é pastor tem o privilégio de anunciar Cristo. Mas a gente conversa com as pessoas. E a gente vê o que Deus faz de melhor nas pessoas. Mas a gente vê a escória do ser humano todos os dias. Irmãos, eu tenho visto o pecado destruir vidas. Eu já vi homens acabarem com suas famílias por causa de drogas e bebidas. Eu já vi, queridos amigos e irmãos, brigas e contendas entre famílias que destroem um relacionamento e destroem os próprios filhos. Muitas vezes a gente vê pessoas que enganam com palavras, mentem com traição, e isso acaba com a vida delas. Pecado é coisa séria. Pecado ofende a santidade de Deus.
E pecado é tão sério, amado irmão, que Deus resolveu mostrar a seriedade do pecado, dando o seu único filho na cruz do Calvário. O texto diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Você já parou para pensar que Cristo é o Deus eterno, um com seu Pai? Você já parou para pensar que Ele não tinha pecado algum? Você já parou para pensar que Ele sempre foi digno? Mas você já parou para pensar que Deus te amou tanto que resolveu dar o seu único filho numa cruz para pagar os seus pecados? E para que você não fosse para o inferno e fosse destruído eternamente, e a ira de Deus caísse sobre você por causa de todos os seus erros e ofensas com as quais você tem insultado o Senhor. Deus manda o único filho dele para morrer numa cruz, receber a espada da ira de Deus, a dor que você merecia, sofrer no inferno. Cristo Jesus sofre na cruz do Calvário. Cristo morreu por causa dos teus pecados. Ele deu a sua vida. O maravilhoso evangelho de Cristo tem no seu bojo, tem no seu cerne um sacrifício de valor eterno, porque o Filho de Deus deu a vida por amor de você. E é tão precioso, irmãos, imaginar que 700 anos antes de Jesus nascer, o maior pregador do Antigo Testamento, que tinha um poder de pintar quadros diante dos nossos olhos enquanto falava, no seu capítulo 53 diz, no versículo 4, certamente Ele levou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades Ele levou sobre si, e nós o reputávamos, quando olhávamos para Ele, por aflito, foi ferido por Deus, Ele sofria muito, oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Pai oprimiu Jesus, o Pai moeu Jesus, a lança da ira de Deus furou Jesus. Ele gemeu como aflito, Ele foi oprimido pelo peso do pecado. Ele foi traspassado no seu lugar. Ele morreu no meu lugar. Que Salvador maravilhoso é Jesus, meus queridos amigos e irmãos. Como não crermos nele? Como não entendermos tão maravilhoso amor? Como não recebermos tão grande salvação? Ao ler esse versículo, eu me lembro da música do Quarteto Palavra da Vida, que eu amo muito, que diz o seguinte: como entender que me alcançou o sangue purificador e que morreu por quem o matou, amando a quem o rejeitou. Imagine, grandioso amor, como entender Deus sim quis por mim morrer. Grandioso amor, como entender Deus sim quis por mim morrer. E a música vai dizer: deixou o trono de seu Pai, infinda graça me concedeu, se esvaziou e se humilhou, e o próprio sangue derramou. E na última estrofe diz: este é o meu acesso a Deus, imenso e livre é o seu amor, não há igual nem haverá, pois mesmo a mim este amor buscou. Que maravilhoso amor é o amor de Jesus. Nunca ninguém te amou como Jesus. Ele deu a vida na cruz por você. O que você fará nessa noite diante deste maravilhoso amor? Você vai continuar vivendo com a mesma disfarçatez com a qual tem vivido? Você vai sair dessa igreja como se nada tivesse acontecido? Você não vai levar a sério o sangue do Filho de Deus? Cristo morreu para purificar você dos seus pecados. Qual é o pecado que tem te afastado de Deus? Qual é o pecado que tem apagado o Espírito Santo do seu coração?
Qual é o pecado que tem feito de você essa pessoa triste, deprimida, sofrida, que não tem a capacidade de se alegrar? Cristo morreu pelos seus pecados. Se você quer o perdão de pecados nesta noite, se arrependa dos seus pecados. Confesse a Cristo Jesus que você é pecador. Diga a Ele o que está errado na sua vida. Clame: Jesus, perdoa-me, salva-me. Eu creio em Ti. Eu creio que és o Filho de Deus. Eu creio que és o Salvador. Eu creio que és o único mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus te visite com salvação nessa noite, em nome de Jesus. Quão maravilhoso é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Jesus é maravilhoso, como vimos, porque é prioritário, porque é fidedigno, porque é sacrificial, mas porque é bíblico. O Evangelho de Cristo é maravilhoso porque é bíblico. Olha aí para a sua Bíblia nessa noite. Agora você vai ler para mim o versículo 3 todo. Eu vou ler uma vez, você lê a segunda. Diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Leia você aí para mim de novo, vamos lá? Leia para mim o 4 também, vamos lá? E que foi sepultado segundo as. O versículo 3 termina dizendo segundo as. E o versículo 4 termina dizendo segundo as Escrituras. Amados irmãos, a Bíblia é a revelação de Deus. Ela é a palavra de Deus, inspirada, infalível e inerrante. E essa palavra de Deus, amados irmãos, fidedigna e confiável, traz a revelação de Deus para a nossa vida. E, amados irmãos, é impressionante olhar para essa palavra de Deus quando você entende que o tema central dessa palavra de Deus é a história da redenção em Cristo Jesus. Sabe qual é o assunto principal da Bíblia? Eu vou direto no assunto: Cristo. No Antigo Testamento, Deus mostra a criação do homem, a formação de um povo, a redenção de um povo, o trabalho de Deus nesse povo, o preparo da vinda do Messias, um templo, um culto, um jeito de viver, simbolizando tudo o que Cristo faria. Na plenitude dos tempos, Deus manda Cristo à cruz e nos dá o seu Novo Testamento, e o assunto central da Bíblia é Cristo. O Antigo Testamento profetizou. Moisés disse que Deus mandaria um profeta como ele. Davi, no Salmo 110, diz que Deus mandaria o Cristo. Isaías, em todo o seu livro, profetiza o Cristo. A Bíblia sempre fala de Cristo. E quando Jesus ressuscita, é impressionante. Ele vai com 2 discípulos no caminho de Emaús que não o conhecem, porque estão muito tristes. E eu imagino que Jesus tem a face encoberta. E eles dizem: você não sabe o que aconteceu? Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Mestre, morreu. Nós achávamos que Ele era o Cristo. E Jesus vai pregando para eles e falando desde Gênesis até Malaquias, tudo o que Deus falava de Cristo, como Ele era o Redentor, como Ele era o Salvador, como Ele tinha que morrer, como Ele tinha que ressuscitar. E quando Jesus pregava, irmãos, a Bíblia diz que o coração deles queimava, ardia, pegava fogo. O Espírito aquecia aqueles corações. Eu não sei se você já ouviu um sermão para o seu coração queimar, mas eu, quando ouço muita gente pregar, meu coração queima. Irmãos, Cristo foi falando para eles, e quando Jesus partiu o pão, eles viram: é Ele. A Bíblia fala de Cristo Jesus. É por isso que quando você vê a igreja e ouve uma pregação bíblica verdadeira, ela tem que levar para Cristo. Porque Cristo é o assunto central da Bíblia. Preste atenção: se você for nenhuma igreja em que o pastor abre a Bíblia e pregue um texto, mas não mencione Cristo nenhuma vez, ele pode até ter pregado o texto, mas ele não pregou a mensagem central da Bíblia. Porque todo o texto da Bíblia tem que levar a Cristo. O grande pregador do século XIX, eu não sei se vocês conheceram, um pastor reformado como nós, mas da Igreja Batista, Charles Spurgeon,
né? Nós temos aqui o presbítero Carlos Henrique, até parece, né? Carlos Spurgeon dizia o seguinte, amados amigos e irmãos, que cada pequenino texto das Escrituras é uma pequena rua que nos leva à doutrina do Evangelho. E essa pequena rua, irmãs, deixem para conversar depois do culto, tá? Em nome de Jesus, essa rua nos leva para as principais avenidas das doutrinas bíblicas, que são as doutrinas da graça. E quando nós entramos nessas avenidas das doutrinas da graça, elas inevitavelmente vão nos levar para a capital, para a megalópole das Santas Escrituras, e você vai andando por aquelas avenidas, e de repente você vê a luz daquela cidade brilhando no meio das trevas, e o nome daquela cidade é Cristo Jesus. Ele é a capital das Escrituras, ele é a megalópole da verdade. Se você lê as Escrituras, você não vai ser uma pessoa meramente apaixonada por um corpo de doutrinas. Preste atenção, nós temos que estudar doutrinas e conhecê-las. Mas o propósito dessas doutrinas é levar-nos a ter um relacionamento com Cristo. A Bíblia foi te dada para que você se relacione com Deus, para que você ouça Deus falar com você nas Escrituras. E para que você busque a Deus em sua vida. Irmãos, eu tenho lido no último tempo uma biografia de umas 600 páginas do Dr. Lloyd Jones. E ele foi um homem usado por Deus no século XX para trazer um último despertar na igreja da Inglaterra. E ele dizia o seguinte: eu passo metade do meu tempo ensinando as pessoas que elas têm que amar a doutrina. Mas a outra metade do meu tempo eu passo para elas ensinando que amar a doutrina não é suficiente. Porque se elas endeusam a doutrina, elas podem estar idolatrando contra o próprio Deus. Porque o objetivo da doutrina é me levar a um relacionamento vivo com Deus por meio de Cristo. Se você é um crente que só sabe de doutrina, mas não conhece a Jesus, você vai para o inferno. Tem muita gente com teologia que não creu em Cristo Jesus. Eu quero lhe perguntar nessa noite, você creu em Cristo Jesus? Você tem um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor? Esse evangelho tem transformado a sua vida? Tem transformado o seu olhar? Tem transformado os seus pensamentos? Tem transformado os seus sentimentos? Tem transformado as tuas atitudes? Eu também, irmãos, quero ser como Lloyd Jones. Eu quero ensinar você a amar a doutrina. Mas quero dizer para você que a sua doutrina só vale se você crer em Cristo Jesus e tiver um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Como está o seu relacionamento com Cristo Jesus? O Evangelho é maravilhoso, porque ele é pregado em toda palavra de Deus. Mas em último lugar nessa noite, terminando nossa exposição, nós aprendemos que o Evangelho de Cristo é maravilhoso, porque é prioritário, porque é fidedigno, porque é sacrificial e porque é bíblico. Mas o Evangelho de Cristo é maravilhoso porque ele é vitorioso. O Evangelho de Cristo é maravilhoso porque ele é vitorioso. Repita comigo. O Evangelho de Cristo é maravilhoso porque ele é vitorioso. Versículo de número 4. Leiamos todos. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho de Cristo é o Evangelho vitorioso. Irmão, não há lugar na fé cristã para que eu e você nos sintamos: ai, Deus amado, eu sou uma vítima. O pastor Jefferson não me abraçou hoje, não olhou para mim. Ai, eu sou um pobrezinho, coitado de mim, né? Tem crente, amados irmãos, que eles gostam da música daquela novela que a gente vê quando era criança. Não veja novela não como presta não, né? Antigamente, mas tinha aquela novela Escrava Isaura, né? Que tinha a música dos escravos, era lê, 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 lê. Tem crente que vive assim, com açoite nas costas, né? Cantando aquela música, ah, meu Deus. Pare com isso, meu irmão. O maravilhoso Evangelho de Cristo é vitorioso. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz, é o texto que está dizendo. Que Cristo foi sepultado. Por que Paulo está falando isso aqui? Não é à toa. Ele está querendo dizer que a ressurreição é algo histórico. E a prova disso é que todo mundo sabe que Jesus foi sepultado. E nem os judeus negam isso.
Mas aí ele continua dizendo, da mesma maneira que foi histórico o sepultamento de Cristo. Irmão, se alguém ficar conversando, eu vou sentar e não vou pregar. Vou sentar aqui agora. Quando você parar de conversar... Tremeu. Cristo foi sepultado. Certo? Sepultado. Esse é um dos fatos mais importantes da história. Cristo foi sepultado. Mas diz o nosso texto que ele ressuscitou ao terceiro dia. Os religiosos já não acreditam mais. Os discípulos estão entristecidos. E de repente, no terceiro dia, no momento em que o sol raiou, o anjo do céu baixou, a pedra ele moveu. Todo mundo perplexo ficou. Cristo da tumba se levantou. A morte derrotou. Nosso Senhor vencedor ressuscitou. Os soldados ficam espavoridos. Pedro e João perplexos. Maria Madalena é a primeira a vê-lo. À noite ele aparece e diz: paz a vós outros, aqueles que estão com medo. Tomé não acredita, na semana que vem o incrédulo começa a acreditar em ressurreição. E o texto é maravilhoso ao dizer para nós que o maravilhoso evangelho de Cristo não é uma mensagem de derrota, não é uma mensagem de perda, não é uma mensagem de decepção, é uma mensagem vitoriosa. Cristo ressuscitou. Não há lugar para que nós nos sintamos pobrezinhos. Não há lugar para que pensemos que somos vítimas da existência. O nosso Senhor domina a história. E nós já sabemos o fim de tudo. Cristo ressuscitou. Ele vivo está. Ele está vivo. Ele reina sobre tudo. Ele está vivo, venceu a morte. A vitória é sua, meu irmão. Talvez eu não nego que você viva momentos difíceis na sua história. Mas você já sabe o final da história. E o seu Senhor diz que todas as coisas que acontecerem com você vão cooperar para o seu bem. Cristo ressuscitou. Ele está vivo e Paulo escreve isso. E ele argumenta isso. Ele diz para nós no versículo 5, olha, ele apareceu para Pedro. Depois apareceu para os 12, depois apareceu para mais de 500 pessoas. É impossível que 500 pessoas sustentem uma mentira toda a vida, sem sequer um se arrepender. Nenhum deles negou, todos morreram dizendo, todos os 500 que viram Jesus dizendo, ele ressuscitou, nós o vimos. Diz o texto aqui, que depois de ser visto por mais de 500 irmãos, ele foi visto por Tiago, irmão de Jesus. Depois os apóstolos o viram de novo. E Paulo diz, depois por mim, como por um nascido fora de tempo. E ele diz no 17 e no 19, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, feche sua Bíblia, vai embora e vá para casa, não precisa de igreja. E quem morreu acreditando em Cristo está no céu. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele diz no 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, a mensagem que nós pregamos é a mensagem de vitória. Se você está triste nessa noite, meu irmão, olhe para Deus, olhe para Cristo. Olhe para Cristo que venceu a morte e cuida de você. E a Bíblia diz que você vai ser como Ele é. Você o verá em glória. Você verá aqueles olhos como chamas de fogo. Você ouvirá aquela voz de muitas águas. Você verá aquele Senhor que resplandece como o sol na sua força. Você o ouvirá dizer, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que te foram preparadas. O maravilhoso Evangelho de Cristo. Amado amigo e irmão, é o evangelho de vitória. Que você pare de achar que é um coitadinho. Que você olhe para o Senhor que venceu a morte por ti. Que você entenda que nenhum sofrimento que você passa vai se comparar ao sofrimento que o Senhor passou por você. E que Ele te deu a vitória. Fale de suas dores com Deus, mas levante a cabeça. Você não é perdedor. Cristo venceu na cruz, em seu lugar. Ao olhar para esse texto nessa noite, meu grande desafio para você é, creia no Evangelho, ame o Evangelho, busque
conhecer o Evangelho. Porque Jesus disse, e essa é a vida eterna. E vida eterna é intimidade. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Ou seja, a vida eterna é relacionamento íntimo com o único Deus verdadeiro. E é Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. Que você nessa noite se arrependa dos seus pecados. Confesse-os todos a Deus. Seja reconciliado, visitado, salvo, transformado pelo maravilhoso Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Nós vamos entoar o último hino dessa noite.